Meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical e alunos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal e sejam bem-vindos a mais uma EBD. A nossa lição de hoje, a lição de número 3, a perda da bênção dos pais, dando sequência aqui à nossa lição, de valorizar certas coisas que estamos perdendo em nossa família. Hoje vamos tratar sobre aquele costume, de pedir bênção para o pai, pedir bênção para a mãe e nossos pais estarem nos abençoando. Esse costume é muito importante para manutenção de certas práticas benéficas em meio à nossa família. O primeiro capítulo da nossa lição já está tratando aqui sobre o que é bênção, ou o que é abençoar. A palavra bênção vem de uma origem de uma palavra que é barache. Barache significa bênção. A palavra barache, ela vem de uma outra palavra, a sua origem é de uma palavra chamada bereche. Bereche, por sua vez, significa joelho. Então, barache vem de bereche. Bênção vem de joelho. Certamente que você que é pentecostal já deve ter entendido, A bênção de Deus, ela vem do joelho dobrado, vem do clamor, vem da oração, vem da humilhação. No entanto, o que a nossa lição está tratando aqui é de que a bênção, o dobrar do joelho, está falando de uma mudança de postura, Está falando de alguém que muda a sua postura para que uma outra pessoa possa ser abençoada. Quando pensamos nisso, nós nos lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo, que por uma mudança de postura extraordinária, abandonou as mansões celestiais e nasceu como homem semelhante a nós e humilhou-se, o seu ajoelhar-se foi humilhar-se na cruz do Calvário por nós. E lembrando, falando da cruz e falando da família, eu já me recordo que aos pés da cruz de Jesus estava Maria, que via aquele momento tão tenebroso na sua vida, o qual estava perdendo seu filho primogênito. Naquele momento, Jesus olha para Maria e com compaixão, Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, citando João como um filho de Maria, e olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. O que Jesus estava fazendo naquele momento era restaurando a casa de Maria. Maria estava vendo seu lar sendo destruído e Jesus ali restaura. Esta palavra, meu irmão, já nos traz a esperança de que as nossas famílias têm a esperança de dar certo, porque Jesus restaura também as nossas famílias. Não deixe a sua esperança morrer. Aos pés da cruz, a nossa família tem possibilidade de ser restaurada por Deus. O primeiro tópico do capítulo 1 fala sobre a bênção é bíblica e tem a sua origem em Israel. Sabemos que nós brasileiros temos uma cultura judaica cristã, Então a maioria dos nossos costumes vem de um costume hebreu, vem de um costume judaico. E pedir bênção para pai e mãe também tem uma origem lá em Israel. Eu acredito que aqui no Brasil essa influência veio através da Igreja Católica, onde o país do Brasil sempre foi um país muito católico, mas com o surgimento e crescimento dos protestantes, que hoje é a Igreja Evangélica, também adquirimos esse costume, que, diga-se de passagem, é um excelente costume e deve continuar. Quando nós citamos bênçãos, quando nós pedimos bênção aos nossos pais e abençoamos, os nossos pais nos abençoam os filhos, ou nós abençoamos os nossos filhos, nós ali estamos transferindo a Deus, que é o dono da bênção, a possibilidade de abençoar, porque na resposta nós dizemos: Deus te abençoe, ou seja, transferimos a Deus esta autoridade.
Eu não sei como é o costume aí na sua casa, né? Ou como era o costume na sua casa e precisa ser recuperado. Mas os pais diziam: Deus te abençoe, Deus te guie para o bem, Deus te abençoe e te guarde, Deus te abençoe, te guarde e te livre. Quando o menino era um pouco traquina, né? Dizia: Deus te dê juízo, né? Deus te dê vergonha. Mas certamente que a intenção era sempre pedir que a bênção de Deus estivesse sobre os nossos filhos. Então, tão importante quanto abençoar é os filhos não perderem o costume de solicitarem a bênção para os pais, para que os pais possam estar lhe abençoando. Uma outra interpretação dessa mesma palavra bênção é bem dizer a Deus, né? Aí nós já entramos aí no segundo subtópico. Abençoar vem do termo grego eulógio, né? Que seria o mesmo que bem dizer. É reconhecer os atributos de bondade, as virtudes de Deus e bem dizê-lo por causa desses atributos. E isso quer dizer que a palavra bênção, ela, na sua tradução do original, ela tanto pode ser interpretada como eu abençoando alguém ou como eu também bendizendo a Deus. O segundo capítulo da nossa lição fala agora sobre bênção e maldição. A intenção aqui, como muito bem disse o nosso pastor Edir, não é tratar sobre a teologia da maldição hereditária, embora de uma forma superficial possamos estar comentando alguma coisa a esse respeito. Mas a intenção aqui é sobre falar palavra de bênção ou falar palavra de maldição, né? Abençoar ou maldizer, né? Bem dizer ou maldizer aos nossos filhos. Primeiramente, no subtópico 1 do capítulo 2, fala sobre bênção. O nosso pastor Edir escreveu assim: é Deus usando um ser humano para transmitir sua mensagem e imagem de identidade e destino ao coração de uma outra pessoa. Está aqui na nossa lição. O que o nosso pastor Edir está dizendo é: nós temos a capacidade de abençoar e quando fazemos isso estamos transmitindo algo de Deus para aquela pessoa que nós abençoamos. Me traz aqui a memória Gênesis capítulo 48, onde a Bíblia Sagrada nos fala a respeito de Jacó, que já prestes à sua morte, estando ele bastante doente, José leva os seus filhos, Manassés e Efraim, para que possam visitar o seu avô que está prestes a morrer. É interessante esta passagem, que quando José chega para colocar os seus filhos, ele coloca Manassés, o filho mais velho, do lado direito de Jacó, e Efraim, o filho mais novo, do lado esquerdo. Mas quando Jacó vai abençoá-lo, Jacó atravessa a mão, colocando a mão direita sobre o mais novo e colocando a mão esquerda sobre o mais velho. E José até tenta corrigir Jacó, mas Jacó diz: não, é dessa forma mesmo, porque o menor será maior do que o seu irmão mais velho. Mas o que nós trazemos aqui em memória é: o avô estava abençoando seus netos, assim como o pai deve abençoar também os seus filhos. Em outras passagens da Bíblia nós temos essas referências. O certo é, meu irmão, devemos abençoar os nossos filhos. Meu irmão acordou de madrugada, coloque lá a sua mão sobre a cabeça do seu filho, abençoe ele, diga palavras de bênçãos para o seu filho, diga ao seu filho quando ele estiver acordado que ele é uma bênção para você, uma bênção para a mãe, é uma bênção para o irmão, é uma bênção para a família. Faça o seu filho perceber que a vida dele é importante para a família e que ele é uma bênção complementando aquela casa. O segundo subtópico da nossa lição fala agora sobre maldição. Meus irmãos, tanto a bênção quanto a maldição são palavras proferidas pelos pais quando nós falamos bem, desejamos o bem para nossos filhos ou o mal. Quando eu abençoo, eu estou autorizando Deus a agir favorosamente aos meus filhos. Quando eu amaldiçoo, eu estou dando autorização para que o diabo venha maltratar, desfavorecer a minha família, desfavorecer os meus filhos. Por isso, tome muito cuidado com as suas palavras. Infelizmente, muitos lares, até mesmo cristãos, né? Muitos lares, até mesmo de crentes, pais que amaldiçoam seus filhos: esse menino não presta, esse menino não vale para nada, o teu casamento não vai dar certo, esse menino é burro. Quantas famílias utilizam esse tipo de palavras chulas, feias, maldizentes
para os seus filhos. Meu irmão, se você está fazendo isso, pare de fazer isso. Agora, irmão Johnny, eu já amaldiçoei o meu filho. Irmão Johnny, meu pai já me amaldiçoou. E agora? E agora, meu irmão, em Cristo Jesus, todas as maldições são quebradas. Ore com seus filhos, ore com a sua família e tire a maldição que você mesmo colocou sobre a sua casa. Irmão Johnny, eu tenho uma dúvida. A maldição pega no crente? Maldições pegam em crente? Meu irmão, de forma generalizada, não, porque os crentes estão debaixo da proteção de Deus. Mas pense numa família onde o filho não está debaixo dessa proteção divina. As palavras de maldição dos pais podem sim amaldiçoar os seus filhos, e temos referências bíblicas que nos comprovam esse tipo de postura. Mas existe possibilidade de quebrar? Existe sim. Jacó, no capítulo de número 49, abençoa e amaldiçoa os seus filhos perto da morte. No entanto, no meio ali daquelas bênçãos e maldições, ele amaldiçoa o seu filho Levi. Essa maldição de Levi perdura até Moisés. Quando Moisés desce do monte, que ele vê que Israel estava adorando a um Deus estranho, Moisés grita na frente do povo dizendo: quem estiver do lado de Deus, venha para o meu lado. Naquele momento a Bíblia diz que Levi, a tribo de Levi, vai para o lado de Moisés. Ali estava sendo quebrada a maldição que Jacó colocou sobre Levi. A partir daquele dia, Deus separa Levi como tribo exclusiva para servir a Deus como sacerdócio santo. Então, de um homem que foi amaldiçoado, agora ele recebe a bênção de ser exclusivo e separado para Deus aqui no meio da terra, que eram os sacerdotes da tribo de Israel. Então, meu irmão, se você foi amaldiçoado ou se você já amaldiçoou, creia, em Jesus não há maldição para crente. Ore com a sua família, desfaça essas palavras malditas que foram usadas, que foram proferidas pelos seus lábios, para quebrar essa prática que não deve continuar sobre a sua família. O terceiro capítulo da nossa lição fala sobre abençoando nossos filhos desde o ventre. Meus irmãos, eu posso abençoar o meu filho ainda na barriga da minha esposa? Você não apenas pode, como deve. A ciência de hoje, já de forma muito clara e muito específica e embasada, diz que há sim uma relação entre pais e filhos desde ainda a gestação. Existe esse vínculo que é criado entre os pais e os filhos. Eu gostaria de lhe citar uma experiência própria, que a minha esposa, quando ela estava grávida da nossa filha, Ana Lívia, ela ainda na barriga da mãe, como costume, não era diário, mas era um costume, eu pegava a Bíblia Sagrada e lia um capítulo antes de dormir, mas eu lia bem próximo à barriga da minha esposa, com a intenção de que a minha filha ouvisse. Quando a minha filha nasceu na maternidade, eu estive ali participando do parto e também como acompanhante, e a minha filha chorava muito, muito chorava e não parava de chorar por nada. Eu peguei a minha filha no colo, comecei a andar lá pela maternidade para ver se ela se acalmava e mesmo assim não parava de chorar. Quando de repente eu comecei a citar referências bíblicas para ela, meus irmãos, quase como por um milagre, eu acredito que ela assimilou a voz que ela estava ouvindo naquele momento na maternidade com a voz que ela ouvia quando ela ainda estava dentro do ventre. E como que por um milagre ela parava de chorar. Todas as vezes que ela chorava, eu não sabia pelo quê, eu começava a citar referências bíblicas para ela e sempre funcionou. Isso é uma prova, experiência própria, de que existe sim um laço, um efeito entre o pai e o filho mesmo, ainda estando dentro do período gestacional. Meus irmãos, tão importante quanto abençoar os seus filhos no ventre, também é favorecer a grávida, favorecer a gestante, um ambiente que lhe propicie uma gravidez saudável. Então, se não há nenhuma doença patológica, não dificulte a situação de um momento tão bonito, trazendo situações difíceis que podem também influenciar tanto na mãe quanto também na criança que está se desenvolvendo ali dentro. Meus irmãos,
ainda citando, né, esse momento ali da criança estar dentro da barriga da mãe, há uma passagem da Bíblia que quando uma mãe estava já no momento do parto ali, quando o menino nasce, ela coloca o nome do menino de Jabes, porque ela teve muitas dores no parto. O nome Jabes, que é o nome do filho, né, daquela senhora que possivelmente teve um parto seco, como nós chamamos hoje em dia, aquele parto seco, ela pegou e botou o nome de Jabes. Jabes significa sequidão, significa deserto. A Bíblia Sagrada diz que Jabes, depois de adulto, orou ao Senhor, pedindo que Deus lhe abençoasse, dando a entender que a vida dele não era abençoada. E talvez tenha sido por causa da escolha, né, que a mãe fez para o seu filho pelo nome. Na cultura judaica, havia isso de colocar o nome do filho tanto com relação ao acontecimento na hora do parto, como também na expectativa do que o filho se tornaria no futuro. Então, meus irmãos, ainda que não seja uma regra, porque nós não estamos debaixo de maldição, mas se vai dar um nome para o teu filho, meu irmão, procure um nome bíblico bonito, que signifique tenha um significado bonito, para que o seu filho também possa se alegrar com o seu nome e não se entristecer com o nome que você escolheu. Meus irmãos, o último capítulo da nossa lição agora está tratando aqui sobre a importância de os filhos pedirem a bênção para os seus pais. Meus irmãos, se o seu filho não lhe pede bênção, então é porque você, infelizmente, não ensinou. Nossos filhos não nascem sabendo nada e tudo que eles aprendem é aquilo que foi ensinado. Eu tenho um amigo, né, que ele costuma dizer que uma criança, quando nasce, é igual a um celular. Ele vem ali com a parte operacional pronta, mas os aplicativos, quem escolhe é você. É você que vai colocar os aplicativos no celular. Então é você que vai educar o seu filho a se comportar conforme os seus ensinos. Então, meu irmão, se você quer que o seu filho lhe peça bênção, então ensine para os seus filhos. Agora, se você que hoje é pai e ainda tem pai e mãe vivo, nem pede bênção, qual o exemplo que você está dando? Ah, ele mora longe. Pegou o telefone, bênção pai, bênção mãe, essa é a forma correta de tratar. Os seus filhos vão ver o seu exemplo e vão seguir também os seus exemplos. Mas se ele ainda é pequenininho, ensine ele a forma como deve proceder. Acordou? Bênção pai, bênção mãe. Vai sair? Bênção pai, bênção mãe. Chegou? Bença pai, bença mãe. É dessa forma que tem que ser feito. Ai, meu filho já é adolescente. Você que está me assistindo aí, você já é grandinho? Então, teu pai não lhe ensinou isso? Então, você já é grande, meu filho. Você deve agora aprender a se comportar. Você sabe que é certo? Você sabe que é honesto? Você sabe que isso honra a papai e a mamãe? Então, peça a bênção do seu pai, peça a bênção da sua mãe. O nosso comentarista, ainda finalizando esse último tópico, ele diz, olha, é claro que não é só pedir a bênção do pai, pedir a bênção da mãe que honra os pais, certamente. Né? Pedir bênção pai, bênção mãe, não é só isso que honra papai e mamãe. Meus irmãos, aprendamos nós, como os filhos, a honrar os nossos pais. A melhor forma de honrar os nossos pais é a mudança de postura, que a sociedade veja o comportamento dos filhos e saiba que aquele menino, aquela menina foi bem educada. E isso é honra para papai e é honra para mamãe. Dizem que só se sabe se a educação deu certo depois dos 15 anos. E depois dos 15 anos deve se parabenizar, não é o menino que é bem educado não, é papai e mamãe que souberam ensinar de forma correta. Então, meus irmãos, vamos valorizar os nossos pais, vamos honrar papai, vamos honrar mamãe. Você que é filho, tenha respeito, respeite o seu pai, chamando de pai, chamando de mãe, chamando de senhor, chamando de senhora. Dê honra a seu pai. O seu comportamento deve honrar papai, o seu comportamento deve honrar a sua mãe. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Chegamos aqui ao final dessa lição. Ensine com carinho, ou então, se você é aluno, aplique a palavra de Deus em sua casa. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Para finalizar, deixa eu acrescentar aqui uma coisa. Você sabe como é que o povo de Israel abençoa o seu filho? Não sabe? Eu vou lhe dizer. Está escrito em Números.
capítulo de número 6, deixa eu pegar aqui a referência, Números, capítulo de número 6, o verso 23 e o verso de número 26. Essa passagem da Bíblia é a passagem que o povo de Israel utiliza para abençoar os seus filhos. Dê uma lida nesta passagem e você possa usar também essa referência para abençoar o seu filho. Colocar a mão poderosa sobre a cabeça dele e dizer: meu filho, Deus te abençoe, Deus te livre, Deus te guarde. Use lá a referência, as mesmas dos Hebreus, Números capítulo 6, do verso 23 ao 26. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima escola bíblica dominical. Divulgue esse vídeo para seus parentes, para seus colegas. Se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima EBD.